Bom dia, meus queridos alunos. Como é que estamos nessa manhã maravilhosa aí? Tá tudo tranquilo? Tá suave? Aproveitaram bem a nossa primeira aula de hoje, que foi matemática com a professora Mariana, dicas fundamentais com vocês, tá? Então as dicas estão incríveis. Estou adorando lá. Parabéns, muito obrigado, viu, professora Mariana? Tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos pensar comigo aqui tudo que está rolando. Já estou aqui do lado com o professor, vocês já viram? Já o professor Nelson entra com vocês. Pessoal, então qual é a grande dica nossa aí? Qual é o fator fundamental aqui para vocês hoje? Se liguem nos nossos horários. Vocês já sabem que nós estamos aqui sempre de 9 às 12, exatamente. Toda segunda e quarta-feira a gente está aqui firme e forte com vocês. Graças a Deus, né, galera? E aí, vamos para os nossos avisos básicos? Primeiro, eu quero que você acompanhe comigo o nosso Twitter, tá? O Twitter é @escolaemcasadev. Anotou? Registrou isso aí? Beleza. Lembra que eu tenho também o Twitter da TV Justiça, @TV Justiça. Várias informações estão acontecendo por lá, você já sabe disso, né? E o ao vivo nosso é sempre segunda e quarta. E outro detalhe, se aquele seu coleguinha perdeu a primeira aula, fala com ele que lá no YouTube do Escola em Casa as aulas estão ficando. Então ele tem como acessar lá depois. Eu só peço desculpas porque eles estão demorando um pouquinho para subir devido à questão da Covid-19. Nós estamos com o grupo ainda reduzido, mas já estamos solucionando esse problema aí, fiquem tranquilos. E agora, ao vivo, está streamando lá também, ao vivaço, no YouTube da TV Justiça. O YouTube da TV Justiça está ao vivo. Eu acabei de conferir aqui, me perguntaram ali no Twitter, professor, sumiu, perdi o sinal aqui no YouTube, não estou conseguindo. Falei, calma que já a gente verifica. Verifiquei, está tudo certo. Olha, se você chegou também agora e perdeu a primeira aula nossa, à tarde, a partir das 13 horas, ela estará sendo reprisada pela TV União. No canal aberto é o canal número 11 pela TV União. Então, você tem como acompanhar lá ou revisar as aulas todas aí. Eu quero que você fique bem tranquilo. Nós estamos aqui segunda, terça, quarta e sexta. Só lembrando que ao vivo é segunda e quarta. Se você sabe de alguém que não está sintonizando a TV Justiça, pede para dar uma olhadinha na TV Gênesis, que é o canal 24, vê se sintoniza aí, porque também está replicando esse sinal ao vivo nosso aqui. Registrou todas as informações? Tá tudo certinho aí? Você já acompanhou tudo comigo? Beleza. Qualquer outra dúvida, manda lá para o nosso Twitter, que é o @escolaemcasadf, que aí a gente vai batendo um papo aqui com vocês. Mas segura aí, professor Nelson já está aqui com a física afiada para vocês. A última aula eu não vou falar ainda o que é, tá? Eu vou deixar na surpresa. A gente volta daqui a pouquinho. Nelson, boa aula para você, professor. Obrigado, irmão. Bom dia, galera. E aí, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem, tá? E nós vamos começar aí a falar um pouquinho de uma parte da física, mais para o pessoal do terceiro ano, tá? Da terceira etapa, dos que vão fazer a prova do Enem. Eles frequentemente cobram esse assunto na prova, que é muito prático para nós, é muito vivencial e é uma situação onde nós sempre abordamos no nosso cotidiano, tá ok? Então, vamos lá. O que nós vamos tratar? Nós vamos tratar a situação da eletrodinâmica. O que quer dizer isso? Gente, eletrodinâmica, ela consiste em você ter as cargas elétricas em movimento. Tudo bem? Então, todas as vezes que eu tiver carga elétrica em movimento, eu estou tratando a eletrodinâmica. E qual é a situação legal disso? O legal disso é que nós poderemos ter aproveitamentos de energia. Então, por exemplo, vocês estão aí nas suas casas, televisões ligadas, outros aparelhos ligados, aqui no estúdio, câmera ligada, tudo ligado. Isso tudo vem em decorrência do quê? Da energia elétrica. E essa energia elétrica só consegue chegar até nós através do quê? Dessas cargas se movimentando. Então, todas as vezes que nós tivermos cargas em movimento, o que nós vamos fazer? Nós vamos conseguir aproveitar a energia elétrica. Tudo bem? E aí, alguns conceitos básicos que nós vamos tratar aqui agora, eles vão possibilitar o nosso entendimento em como isso aí vai ser gerado. Beleza? Então, vamos lá. Próximo slide, por favor.
Tudo parte da carga em movimento em termos corrente elétrica. E o que quer dizer essa corrente elétrica? Essa corrente elétrica é você dar um movimento organizado, ordenado às cargas elétricas. Então, eu não vou ter as cargas todas bagunçadas, porque o que nós já sabemos? Os átomos, as moléculas, elas não ficam em repouso absoluto. Não existe o repouso absoluto para nós, né? O zero absoluto, onde as cargas estariam completamente em repouso, não existe para nós. Então, se as cargas estão em constante movimento, para eu ter corrente elétrica, eu tenho de ter um movimento organizado, ordenado. O que seria isso? Seria uma fila indiana de pessoas, uma pessoa atrás da outra. Isso aí é a condução da nossa energia elétrica. Isso aí é a nossa corrente elétrica. Tudo bem? No meio sólido, o que acontece? Nós vamos ter esses elétrons que vão ocupar o que a gente chama de banda de condução. O que isso quer dizer? Simples. Nós temos materiais que são condutores e materiais que são isolantes. Os materiais isolantes, eles conduzem energia elétrica também, mas com dificuldade. Por exemplo, uma borracha, o ar quando está seco, né? Se nós pensarmos que o ar úmido ele pode ter uma descarga elétrica, a descarga elétrica é uma corrente elétrica, o raio é uma corrente elétrica. Tudo bem? Só que quando o período está seco, esse raio não desce pelo ar. Por quê? Porque o ar ali naquela condição, ele é um isolante. E aí, para gerar essa corrente elétrica, esse meio sólido, ele, para ser mais fácil, ele tem que ser um condutor. E o que quer dizer ele ser um condutor? Esse condutor quer dizer que ele vai pegar os elétrons livres lá da camada de valência e passar para essa banda de condução e movimentar a energia. Bem tranquilo. Ele faz uma excitação desse elétron, ele passa para um outro nível e conduz a energia. Nos líquidos e nos gases, eu tenho o quê? Íons. Então, por exemplo, voltando ao exemplo do raio, nós poderemos ter raios que saem das nuvens para a Terra. Como nós poderemos ter raio também que sai da Terra para a nuvem. Tudo bem? Esses elétrons, esses prótons, esses elétrons, esses íons positivos e negativos, eles vão poder movimentar aí livremente, sem nenhum problema, nos meios líquidos e nos meios gasosos. Beleza? Outro slide. Aqui é uma simulação do que nós temos dos movimentos ordenados das cargas. Primeira coisa, quando você chega lá no seu interruptor e deixa a chave aberta, você desligou o seu interruptor. Ao desligar o seu interruptor, o que acontece? Você não consegue ter corrente elétrica no seu circuito. Isso quer dizer que os elétrons aqui, as cargas elétricas, elas estão todas bagunçadas. O fato de estarem todas bagunçadas faz com que nós não temos condução aí de energia elétrica. É diferente quando eu fecho a chave aqui, ó. Pegou lá o interruptor, clicou para ligar a luz, opa, fechei a chave elétrica. Quando eu fecho a chave elétrica, gera-se um campo elétrico aqui, e aí as cargas vão se movimentar organizadamente. Esse fato aqui é o que faz nós conseguirmos ligar as coisas, usarmos nossos aparelhos, celulares e tudo mais. Essa corrente aqui é uma corrente que nós chamamos de corrente contínua. O que quer dizer essa corrente ser corrente contínua? Ó, tá vendo que elas estão saindo todas de um mesmo lado e indo para o mesmo lado? Então é algo contínuo, é algo que está sempre acontecendo do mesmo jeito. Isso aí acontece nas baterias, nas pilhas, tá? Se nós pegarmos a rede elétrica das nossas casas, a rede elétrica ela não tem esse comportamento. Por quê? A nossa rede elétrica ela tem uma corrente que nós chamamos de corrente alternada. Então os elétrons ficam indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E aí esse fato faz com que nós tenhamos uma senoidal, né, algo que vai em picos acima e abaixo, fazendo com que você o quê? Conduza a corrente elétrica também, mas só que de uma outra maneira. Uma corrente que não é contínua, é uma corrente alternada. Tudo bem? Então aqui, ó, eu tenho um fluxo de cargas, um movimento de cargas todo organizado aqui.
Só por curiosidade, esse Ezinho aqui é um campo elétrico. O que é um campo? Campo é uma região de influência. Então, o que a gente faz? A gente, quando coloca lá a pilha, a gente cria nesse material condutor aqui uma região de influência. Aí nós vamos fazer com que esses elétrons, eles comecem a se movimentar. Tudo bem? Próximo. Existem dois tipos de corrente que nós classificamos. A corrente real, que nos condutores ela é relacionada ao movimento das cargas negativas. E aí, as cargas negativas, elas sairiam do polo negativo para o polo positivo. Tá? Se você pensar lá na bateria, nas pilhas, tudo não tem lá o maisinho, o menosinho, isso aí são os nossos polos. Esses polos é que vão fazer com que nós tenhamos o quê? Um movimento dessas cargas. As cargas sempre vão sair de um polo e ir para outro. O sentido real, como o próprio nome já diz, é o que vai acontecer na realidade, é o movimento das cargas negativas. Só que nós não gostamos muito desse número negativo, desses elétrons, e trabalhar com elétrons com cargas negativas, nós convencionamos que o movimento seria das cargas o quê? Positivas. Então, nós falamos em sentido convencional da corrente elétrica. E aí, se eu falo que o negativo está indo para a esquerda, o positivo tem de estar indo para onde? Para a direita. Então, o sentido real da corrente elétrica, isso aqui é uma situação que sempre ocorre nas provas do PAS, nas provas do Enem, a relação e a diferença entre essas duas correntes. Se eu falo em sentido real, eu estou falando o movimento dos elétrons do polo negativo para o polo quê? Positivo. Se eu falo em sentido convencional, eu estou falando do movimento dos prótons, ou seja, da carga positiva, do polo positivo para o polo quê? Negativo. Tudo bem? É só essa diferença aí que vocês têm que tomar cuidado. Sentido real, movimento efetivo dos elétrons, das cargas negativas. Sentido convencional, movimento da parte positiva, dos prótons. Sentido real, sai do negativo da sua bateria para o positivo. Sentido convencional, sai do positivo para o negativo. Beleza? Próximo. Aqui nós vamos chegar a uma situação que nós vamos classificar e determinar valor dessa corrente, né? Então, o que seria, como é que eu saberia, como é que eu determinaria o valor dessa corrente? Seria um fluxo. O que vem a ser esse fluxo? Gente, fluxo é o seguinte, se você pega lá uma torneira, abre uma torneira, ao abrir uma torneira, você chega e vai ter a água, tem uma vazão de água por aquela torneira ali. Aquela vazão de água é um fluxo de água. É um fluxo de água que está passando por aquela torneira, né? É um movimento de gotículas de água sobre aquela torneira. A mesma coisa aqui. Nós vamos ter um fluxo de portadores de cargas. O que seria isso? Fluxo de carga elétrica. Então, para eu ter corrente elétrica, eu tenho de movimentar as cargas elétricas em um certo tempo. Tudo bem? Eu tenho de fazer com que essa carga, que é esse delta aqui, ó, essa variação de carga, ocorra em um certo tempo. Tudo bem? Então, quando você vê lá, o disjuntor lá da minha casa, ele tem lá 30 amperes. Os 30 amperes, eles representam o quê? Corrente elétrica. Isso quer dizer o quê? Que a cada segundo você tem 30 coulombs, coulombs é uma unidade de carga. Você tem 30 coulombs de carga passando por aquela seção daquele fio. Tudo bem? Então, isso é que mede a sua corrente elétrica. Todo aparelho elétrico, todo componente eletrônico, ele tem lá a sua especificação, a corrente elétrica devida a ele. Por quê? Porque se passar uma corrente elétrica maior do que a devida, ele pode ter algum problema, queimar, quebrar e parar de funcionar. Tudo bem? Então, necessariamente, quando você tem
corrente elétrica, nós vamos fazer com que tenhamos um fluxo de cargas, ou seja, um movimento de cargas elétricas em um certo tempo. Só que essa carga elétrica, pelo que eu vi aí no planejamento de vocês, nas aulas que vocês já tiveram, alguns professores já falaram sobre isso, mas vamos lembrar, carga elétrica, esse Ezinho aqui, ó, é o que a gente chama de carga elementar. O que seria essa carga elementar? Carga elementar é o valor elétrico de um próton ou de um elétron. Esse valor elétrico de um próton ou de um elétron, ele é igual para os dois. Seria como se fosse um indivíduo. O homem e a mulher, em termos de indivíduo, eles são iguais. O próton é eletricamente igual ao elétron. Só que um é positivo, o outro é negativo e tem algumas outras diferenças em relação às consequências. Mas esse Ezinho representa lá o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é o valor significativo a um elétron ou a um próton. Então, quando eu falo aqui, ó, ΔQ, eu estou falando que eu vou ter um fluxo de um certo número, esse Nzinho aqui representa o número de cargas, o número de prótons, o número de elétrons que vão passar por uma seção transversal em um certo tempo. O que seria essa seção transversal, professor? Um fio. Então, se eu tenho lá um fio ligado a uma rede elétrica ou ligado a uma bateria e ele está fazendo com que funcione um aparelho, funcione alguma coisa, o que acontece? Eu vou ter um certo número de portadores de cargas de elétrons que vão se movimentar ali. E aí seria essa carga elétrica variando num certo tempo. Corrente elétrica é dada sempre em ampere, é o Azinho. Todo e qualquer aparelho ele vai ter nas suas características, lá nas suas descrições, uma plaquinha ou no manual, a amperagem que nós chamamos prevista para aquele aparelho. Essa amperagem prevista, ela quer dizer o quê? Quer dizer que é a corrente elétrica que é permitida, né, para que aquele aparelho funcione perfeitamente. Claro que pode ter um erro para mais ou para menos, ele não fica exatamente igual. Se eu tiver lá, o meu aparelho funciona a 2 amperes, se passar para 2,1, quer dizer que ele vai queimar? Não, não necessariamente, mas ele vai ter uma margem de erro para isso aí, tá? SI é o Sistema Internacional de Unidades, corrente é dada em ampere, coulomb é a unidade de carga, e o tempo, cuidado, hein? Sempre em segundos. Na prova do Enem, por exemplo, eles gostam muito que vocês façam relações de proporcionalidade, mudança de unidade. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com essas unidades. Tempo, sempre em segundos, a unidade no nosso sistema internacional. Vamos lá, próximo. Alguns efeitos da corrente elétrica. Bom, gente, esses aqui são efeitos bem interessantes que nós percebemos diariamente aí a utilização dos aparelhos elétricos da corrente elétrica. O primeiro é o efeito Joule. Vamos lembrar lá, quando você está lá na sua casa, utilizando muito lá o seu celular, isso aí é muito frequente hoje, apesar da gente não ligar muito, mas quando você fica lá vendo vários vídeos, ou acessando vários sites, ou verificando alguma outra coisa, uma rede social, você pode perceber que o seu aparelho ele pode começar a esquentar. E aí, esse aparelho ele começa a esquentar, por quê? Por causa desse efeito Joule. O que quer dizer esse efeito Joule? Quer dizer o seguinte, que ao ter corrente elétrica passando pelo circuito, pelo sistema, ele vai o quê? Aumentar a agitação das moléculas daqueles materiais que estão ali, daqueles átomos que estão ali, e aí ele vai fazer o quê? Aumentar a temperatura. Então, o efeito Joule, ele nada mais é do que uma situação onde é fundamental para garantir os nossos princípios da ciência, que é o primeiro, o mais importante que eu julgo, que é a questão do aproveitamento de energia. Nós nunca vamos conseguir aproveitar 100% da energia. E aonde que isso se justifica? Principalmente nesse efeito Joule.
todo aparelho elétrico em funcionamento, ele obrigatoriamente esquenta. Por que que ele obrigatoriamente esquenta? Porque a energia elétrica, quando passa lá nas moléculas, elas se agitam, elas se excitam, e aí aumenta o quê? A temperatura, dissipa energia. Tudo bem? Ué, professor, mas vem cá, é legal eu ter essa energia sendo dissipada, esse aquecimento, esse efeito Joule? Não seria mais vantajoso nós termos materiais que aquecessem menos? Sim, com certeza. Existem materiais que até quando a gente fala dos supercondutores, que seriam materiais que eles nem aquecem. Só que tem um detalhe, isso aí é um material numa condição específica de baixíssima temperatura que ele consegue conduzir sem nenhum aquecimento. No nosso cotidiano, não é muito viável termos essa situação, tudo bem? Então, os nossos materiais, os nossos condutores, eles vão aquecer, né? Toda geladeira em seu funcionamento, toda televisão em seu funcionamento, todo celular, todo fone de ouvido, tudo isso, ele, durante o seu funcionamento, ele vai aquecer. Tá? Por quê? Por causa desse efeito Joule. Tudo bem? Outro efeito que pode acontecer, efeito luminoso, né? Onde eu tenho gases ionizados aí que emitem luz à passagem da corrente elétrica. O nosso raio é um exemplo disso. O que é o raio? O raio nada mais é do que uma descarga elétrica. Esse raio na descarga elétrica, só por curiosidade, ele produz dois fenômenos. Então eu sempre falo para você, para os alunos, né? Professor, eu estava num dia chuvoso, caiu um raio. Aí quando eu escuto o trovão, eu levo um susto. Meu filho, se acalme. Se fosse para tu morrer, tu já tinha morrido. Porque a descarga elétrica, ela aconteceu num certo momento, só que foi produzido naquela descarga, naquele movimento, naquela corrente elétrica ali, foi produzido o efeito luminoso e foi produzido o efeito sonoro. Tudo bem? Só que tem um detalhe. Por que que nós vemos primeiro o raio para escutar depois o trovão? Simples. A velocidade da luz é assustadoramente maior do que a velocidade do som. Então, nós vamos perceber primeiro o efeito luminoso para depois percebermos o quê? O efeito sonoro. Tá? Mas o evento, a descarga elétrica, ela é exatamente a mesma, ocorre exatamente no mesmo ponto. Os dois efeitos, vamos colocar entre aspas assim, eles são produzidos simultaneamente. Só que o tempo de percepção vai ser diferente, mas é um efeito luminoso. O outro efeito fisiológico, o outro efeito que nós temos, desculpa, é o efeito fisiológico, que seria quando nós levamos algum choque elétrico. Tá? Professor, esse choque elétrico, ele pode gerar algum problema muito sério para nós, seres humanos? Com certeza, né? Dependendo de onde ele passa e como, e a intensidade desse choque elétrico, você pode ter alguns contratempos. Haja vista que nossa musculatura, ela é uma musculatura que ela trabalha fisiologicamente, vou entrar aí um pouco na parte da biologia, me desculpem aí os professores se eu falar alguma besteira. Os nossos músculos, os nossos tendões, nossos ligamentos, eles são trabalhados basicamente em quê? Em contração e extensão. Ou você tem um músculo contrator, ou você tem um músculo extensor. E aí o que acontece? Para gerar essa contração ou gerar essa extensão, nós precisamos de uma corrente elétrica. Aonde? No nosso sistema nervoso. Quando eu pego lá e falo assim, eu vou levantar o meu braço, eu estou gerando um impulso elétrico para a minha musculatura fazer com que meu braço levante. Tudo bem? Esse efeito fisiológico, esse choque, ele pode ser por um meio externo. Então, por exemplo, você está lá descalço, com um piso molhado e encosta numa rede elétrica e tem uma descarga elétrica ali. Opa, aquele meio ali, o nosso corpo, foi propício para quê? Para passagem da corrente elétrica. Aí nós vamos sentir esse choque. Tudo bem?
beleza? É um efeito que nós vamos ter, um formigamento e tudo mais. Alguns tratamentos fisioterápicos, por exemplo, eles colocam eletrodos no braço, no músculo das pessoas e ficam dando pequenos choques. Para quê? Para contrair, para voltar a mobilidade daquele músculo ou daquela parte do corpo que estava debilitada. Né? Então, isso tudo são efeitos fisiológicos, se nós percebemos, que não necessariamente são danosos. Tá? Eles só acontecem frequentemente conosco aí e não quer dizer que vai gerar algum problema, nós vamos morrer por causa disso. Né? Há algumas situações, por exemplo, de pessoas que sofrem descarga elétrica por raio. Você pode ter aí exemplos diversos de pessoas que tiveram a felicidade ou a infelicidade, né, de um raio cair em cima dele. Por que eu falo felicidade e infelicidade? Porque infelicidade, porque ele, primeiro, vai levar um susto danado, pode sofrer algumas queimaduras e quase certeza que sofrerá algumas queimaduras, além do susto, obviamente, e a sorte dele é que ele pode vir a não morrer. Porque não necessariamente quando você tem um raio caindo na sua cabeça, você vai morrer ou vai ter algum problema sim. Pode ter outros problemas, não necessariamente você vai morrer. Porque vai depender muito de onde vai passar a descarga elétrica ou, o que eu sempre falo, se chegou tua hora. Se não chegou tua hora, meu irmão, tu não vai morrer. Então, pode ficar tranquilo. Beleza? Então, esses são os efeitos que nós percebemos aí na corrente elétrica. Tranquilo? Vamos ao próximo. Bom, aqui eu coloco para vocês um exemplo, só tomar uma aguinha aqui. Um exemplo matemático do que nós vamos falar, do que nós falamos aqui na verdade, sobre corrente elétrica. Então, o que acontece aqui? Eu tenho um fio condutor. Gente, só para deixar claro um detalhe. Condutor e isolante. Um erro muito grave que acontece nos alunos, principalmente nas provas do Enem e do PAS, é o seguinte: condutor, material condutor, é aquele material que conduz energia elétrica. Material isolante é aquele material que não conduz energia elétrica. Gente, isso é um erro muito grave. Condutor é aquele material que vai conduzir energia elétrica com facilidade. O isolante, ele vai conduzir energia elétrica também, só que com dificuldade. Tudo bem? Os metais são geralmente o quê? Condutores. Então, um fio condutor, ele está falando o quê? De um material que vai conduzir energia elétrica com facilidade. Tudo bem? Por exemplo, corpo humano, gordura, músculos, eles são condutores? Não. No estado normal. Agora, molha a mão e coloca lá o seu dedo na tomada. Você vai conduzir energia elétrica. Por quê? A água, ela é um meio que favorece a condução de energia elétrica devido às suas características. Então, esse fio condutor, ele é um fio feito de um metal. Ele tem facilidade em conduzir essa energia elétrica. E aí ele tem uma corrente elétrica com 4 amperes. Beleza. O que eu quero aqui na questão? O número de elétrons que passa por essa seção. Vamos lá. Sugestão que eu faço sempre a vocês. Gente, retire os dados do problema e anote os dados do problema. Então aqui, ó, eu tenho uma corrente elétrica de 4 amperes. Corrente elétrica nós sempre vamos representar por I. Tudo bem? 4 amperes. Ele quer saber o número de elétrons que passa por uma seção em 1 minuto. Opa, o tempo então, 1 minuto. E eu coloquei aqui o Ezinho, que é a carga elementar, no valor de 1,6 × 10 a menos 19 coulombs. Gente, perceba. Tempo, 1 minuto. Volta, se eu não me engano, 2 slides aí anteriormente, por favor. Isso aqui. Olha o que eu falei para vocês. Corrente é a variação de carga pela variação do tempo. E essa variação de carga é o número de elétrons que vão passar por essa seção transversal. Tudo bem? Só que aqui temos um problema. O tempo. O tempo tem de estar sempre em quê?
segundos. Volta lá. 2 slides à frente. Isso. O tempo aqui, ele está em quê? Minutos. Opa, nós vamos poder trabalhar o tempo em minutos? Não. Nós sempre vamos ter que trabalhar o tempo em quê? Em segundos. Então, para passarmos de minutos para segundos, nós vamos sempre multiplicar por quanto? Por 60. E aí, o que acontece? Vamos usar essa expressão. A corrente, quanto é que é? 4 amperes. Eu sei quantas cargas vão se movimentar? Não, não sei. Mas eu sei que o tempo aqui é de quanto? 60 segundos, que é 1 minuto. Passa de um lado para o outro multiplicando, 4 vezes 60, 240 coulombs de carga. Ou seja, essa é a carga elétrica que passa no seu fio condutor. Professor, isso daqui é o nosso número de elétrons, o número de cargas que vão se movimentar? O número de cargas que nós vamos movimentar? Não. Essa é a carga que nós vamos movimentar. O número de elétrons que nós vamos movimentar é esse Nzinho aqui. E aí o que acontece? A carga eu sei que é 240, o N é o número que eu quero, o número de elétrons que movimentou, que passou por aquele fio por segundo, e esse Ezinho é a carga elementar. O que eu falei que é a carga elementar anteriormente? O valor de um próton ou o valor de um elétron. Então está aqui, ó, 240 a carga, 1,6 vezes 10 a menos 19 é o valor desse elétron. Esse número está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 240 por 1,6 vai dar 150. E aí algumas operações matemáticas importantes, com potência de 10, que também eles gostam muito na prova do Enem. Essa potência, ela se encontra no denominador. Aqui eu coloquei no numerador. Bom, sempre que você faz a transição do denominador para o numerador, ou o contrário, do numerador para o denominador, você inverte o sinal do expoente. Então aqui o expoente não estava negativo? Ele vai passar aqui para o numerador com o expoente o quê? Positivo. Um outro detalhe importantíssimo que eles gostam. Eles gostam, às vezes, que vocês deixem os resultados em forma de notação científica. Bom, notação científica, eu posso ter só uma casa antes da vírgula e tem de ser um número diferente de 0. Então aqui, ó, não seria 150? A vírgula estaria bem aqui, ó, depois do 0. Bom, se a vírgula estivesse aqui depois do 0, eu tenho 3 casas antes da vírgula. Posso ter essas 3 casas? Não, em notação científica. Então eu vou ter que ter só uma. Então a vírgula vai ter que ficar bem aqui, como está aqui, ó, 1,5. Como eu movimentei 2 casas à esquerda, eu aumento o expoente em 2 dígitos. Então não era 19, passou para o quê? Para 21. Tudo bem? Então, esse problema aqui, o que acontece? Eu tenho uma corrente de 4 amperes passando em um fio em 1 minuto. Nesse 1 minuto, olha a quantidade de elétrons que nós vamos ter movimentado ali. 1,5 vezes 10 a 21 elétrons, uma quantidade enorme de elétrons que nós temos ali. Tudo bem? Tranquilo? Próximo. Aqui é uma outra situação que também acontece tanto na prova do PAS da terceira etapa, quanto acontece na prova do Enem, que é a interpretação gráfica. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Então vamos lá. Um circuito eletrônico aí foi submetido a um pulso de corrente elétrica indicado no gráfico. Então ele tem aqui um gráfico. Toda vez que tivermos gráfico, sugestão, olhe a unidade de cada eixo. É importantíssimo você olhar a unidade de cada eixo, tá? Então aqui, I, ampere, então aqui é corrente elétrica. Tempo, segundos. Aqui, ó, um detalhe importante que eles sempre colocam também é o seguinte, eles colocam às vezes alguns múltiplos aqui, alguns números que serão multiplicados. Então, por exemplo, aqui está 10 a menos 3. Aqui não seria 1?
Ah, então quer dizer que o valor desse ponto aqui é 1? Não, ele é 1 vezes 10 a menos 3. Aqui o valor desse ponto ele seria 2? Também não, ele seria 2 vezes 10 a menos 3. Esse número que existe aqui, geralmente entre parênteses, ele indica o valor que você vai ter de multiplicar pela indicação do número que você tem aqui no eixo. Tudo bem? Mas então vamos lá. O circuito elétrico foi submetido a esse pulso de corrente elétrica no gráfico. Durante esse pulso, qual é a carga elétrica que flui no circuito? Gente, se eu tiver um gráfico de corrente por tempo, corrente elétrica por tempo, o que acontece? Essa corrente elétrica por tempo nesse gráfico, está vendo aqui formou um triângulo? Todas as vezes que eu determinar a área da figura formada, eu vou achar a quantidade de carga que passou por aquele fio. Então, olha aqui, eu formei aqui um triângulo. Ah, professor, necessariamente vai ser triângulo? Não, posso ter retângulo, posso ter quadrado, posso ter trapézio, não tem problema algum. Nesse caso, eu tenho triângulo. Então, se eu acho a área desse triângulo, eu vou achar um valor numericamente igual à carga que passou por aquele fio. Tudo bem? Então, área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Quanto que é a base? Ó, começou no 1 e terminou no 4. Então, tivemos quanto? 3. Só que é 3 vezes 10 a quanto? Menos 3. Então, está bem aqui. 3 vezes 10 a menos 3. Quanto que é a altura? A altura é do eixo até esse vértice aqui. Que é quanto? 4. Dividido por 2. Então, 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Gente, olha isso aqui. 10 a menos 3. O que é 10 a menos 3? É a milésima parte. Milésima parte do quê? De qualquer coisa. Então, quando eu falo mililitros, é a milésima parte do litro. Quando eu falo milímetros, é a milésima parte do metro. Tudo bem? Aqui é a milésima parte de quem? Do Coulomb. Se é a milésima parte do Coulomb, então toda vez que tiver esse 10 a menos 3, nós podemos falar que é o milicoulombs. Tudo bem? Então existe miligramas, milésima parte do grama. Milicoulomb, milésima parte do coulomb. Ó, miliampere, meus queridos, corrente de 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes, é uma corrente altíssima. Então, vários aparelhos, principalmente mais eletrônicos, com mais recursos digitais, eles trabalham com correntes muito pequenas, e nessa faixa de milésima parte do ampere. Então, esse múltiplo aqui que nós chamamos, ele é muito vivencial nas provas de vocês, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. Ele poderia fornecer para nós a unidade e cobrar para nós também a unidade em quê? Milicoulombs, milésima parte do coulomb. Beleza? Então, essas são as duas formas que nós poderemos o quê? Estudar e cobrar esse conteúdo. Tranquilo? Próximo. Bom, falei de corrente elétrica, mas eu não falei nada para vocês assim, essa corrente elétrica vem da onde? Como é que eu vou ter essa corrente elétrica? Não falamos nada sobre isso. A única coisa que eu falei foi que existe essa corrente elétrica. Bom, a corrente elétrica, ela vem de uma tensão elétrica. Então, toda a bateria, toda a rede elétrica nossa, ela tem uma tensão. O que é isso? Esse DDP, o que é isso? Diferença de potencial. Antigamente, as tomadas só tinham lá 2 buraquinhos. Um que chamaríamos de fase, né? O pessoal que mexe mais, os eletricistas, os engenheiros elétricos chamariam de fase, e o outro de neutro. Hoje tem 3 porque tem um sistema de aterramento. Se tiver esse sistema de aterramento na sua casa e nos grandes prédios, isso aí com certeza vai ter. O que eu preciso? Eu preciso de uma diferença de potencial
para eu poder gerar corrente elétrica. Eu sempre dou um exemplo muito tranquilo, eu acho. Imagine que eu tenha duas caixas d'água. Essa minha mão direita aqui representa uma caixa d'água completamente cheia de água. A outra, completamente vazia, não tem água alguma. E elas estão ligadas. Se eu ligo, o que vai acontecer? A água vai sair dessa caixa que está completamente cheia para a que está vazia. Tudo bem? Nesse movimento organizado. Ora, esse movimento organizado de água indo de uma caixa para outra é a corrente elétrica. Então, o que eu precisei para a água sair de uma caixa e ir para outra? Ter uma diferença de potencial. Se as duas caixas estivessem com a mesma quantidade de água, teríamos movimento de água de uma para outra? Não. Então, eu só consigo ter a corrente elétrica que nós falamos se eu tiver o quê? Um potencial diferente do outro. Uma situação que acontece muito é os alunos falarem assim, a bateria do meu celular acabou. Gente, por favor, se a bateria do seu celular acabar, ela vai acabar mesmo. Não vai conseguir recarregar, não vai conseguir nada. O que aconteceu? Não tem lá o polo positivo e o polo negativo? Quando você deixa de usar ou não consegue mais usar o seu aparelho, quer dizer o quê? Que o potencial elétrico do positivo se igualou ao potencial elétrico negativo. Aí eu não consigo mais ter essa diferença, eu não consigo ter mais a tensão, aí eu não vou conseguir mais o quê? Ter corrente elétrica passando por aquele circuito. Então, quem é a fonte geradora de corrente elétrica? A tensão, a DDP. Tudo bem? A voltagem que nós temos. Brasília, nós temos 220 volts. Isso quer dizer o quê? Que entre dois pontos, nós temos que ter uma diferença de potencial de 220 volts. Então, o potencial positivo menos o potencial negativo tem que dar lá 220 volts. As baterias de carros são 12 volts. As pilhas, geralmente 1,5, tudo mais. Bom, se eu tiver dois pontos com o mesmo potencial, caixa d'água cheia, caixa d'água vazia, interligadas, movimenta a água de uma para outra? Sim. Até quando? Até igualar. Depois que igualou, não vai movimentar mais água. Ou seja, depois que chegou ao mesmo potencial, eu não tenho mais corrente elétrica. Então eu só consigo ter corrente elétrica se eu tiver o quê? Diferença de potencial. Tudo bem? Tranquilo? Se eu não tiver diferença de potencial, se você entrar em desespero lá na rua porque o seu celular vai deixar de funcionar, porque a bateria chegou lá a 2%, 1%, meu filho, tenha certeza, ela não vai acabar. O que vai acabar é essa tensão elétrica, é a diferença de potencial entre os dois polos. Ah, professor, aí vai funcionar? Não, aí sim, não vai funcionar mais o seu aparelho. Mas a bateria do seu celular não acabou. Pode ser que ela tenha, e pelo amor de Deus, tá, gente? Eu não acredito muito nesse negócio de a bateria viciar. O que acontece é que todo equipamento ele tem uma vida útil, todo material ele tem uma vida útil. Os nossos pais, nossos avós, eles são da época de comprar alguma coisa e durar o resto da vida. Pelo amor de Deus, isso não acontece. Né? As nossas baterias, elas devem ser trocadas. Frequentemente tem de se trocar a bateria de carro e assim por diante, porque ela não consegue mais manter a tensão elétrica suficiente para aquele funcionamento. Beleza? Próximo. Resistência elétrica. Gente, há um trinômio que eu chamo de corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica. Essas três coisas, elas caminham juntas na eletrodinâmica. Tá? E aí, por que eu falo que ela caminha junto? Pelo seguinte, lembra que eu falei do efeito Joule, o efeito de aquecimento dos aparelhos elétricos, das baterias, dos circuitos elétricos? O aquecimento acontece nesse componente. Todo componente elétrico, ele possui uma característica, que nós chamamos característica intrínseca dele, particular dele, que é a resistividade. Então, todo componente, ele oferece uma dificuldade para o movimento das cargas. E aí,
essa dificuldade caracteriza essa resistência. Todo equipamento, todo material tem a sua resistência embutida ali. E aí o que acontece? Essa resistência, ela vai consumir uma parte da energia. Aí você pode estar pensando, vem cá, se ela consome uma parte da energia em forma de efeito Joule, ela vai aquecer. Ora, então o chuveiro elétrico da sua casa, ele é simplesmente o quê? Uma resistência. O secador de cabelo lá das meninas, ele é uma resistência. Uma chapinha é uma resistência. Um ferro de passar é uma resistência. Por quê? Porque está pegando a energia elétrica e transformando somente em energia o quê? Térmica. Tudo bem? Então, todas as vezes que tivermos resistência elétrica, quer dizer que vai gerar o quê? Aquecimento. E aí, por que eu falo que as três coisas andam juntas? Porque quando você tem esse aquecimento, essa diminuição de energia, você diminui o potencial elétrico dessa corrente elétrica. Então, o que acontece? A unidade da resistência é dada em ohm, a corrente elétrica ela vai se movimentando. Passa para o próximo aí, por favor. A corrente elétrica, ela vai movimentar. Ela vai movimentar no circuito. Gente, circuito elétrico vai ter resistência? Vai ter resistência. Só que tem um detalhe. Para eu ter essa corrente elétrica, eu não preciso de uma tensão. Então, ó, tensão, corrente elétrica e resistência, eles andam sempre juntos. Eles andam sempre juntos, são conteúdos que se misturam. Por quê? Porque todas as vezes que eu tiver tensão, eu gerei corrente em uma resistência. A resistência produz uma diferença de potencial em uma corrente elétrica. Tudo bem? Isso aqui é o que nós chamamos de primeira lei de Ohm. Tá? Então, a primeira lei de Ohm, ela trata da relação entre tensão. O que é efetivamente a tensão? É o gerador de corrente elétrica. Tá? O que seria essa corrente elétrica? A corrente elétrica é o movimento organizado das cargas para poder o quê? Conduzir energia elétrica. E o que a resistência faz? Opa, ela consome um pouco dessa energia. Ah, professor, mas então não é viável ter menor resistência? Com certeza, para eu aproveitar mais. Tudo bem? Mas eu tenho de ter essa resistência, porque eu tenho de ter aquele efeito Joule, que é aquele aquecimento. Tudo bem? Volta aí para o terceiro slide do início, se eu não me engano. Aqui. Olha aqui. Quando eu fecho a chave está aberta. O que isso quer dizer? Que o potencial elétrico aqui nesse fio é o mesmo. Então não tem a DDP, não tem a tensão. Se não tem a tensão, as cargas não vão se movimentar organizadamente. Não vou ter corrente elétrica. Agora aqui, ó, quando eu fecho a chave, vamos supor que isso aqui seja a bateria. Aqui tem um polo positivo, aqui tem um polo negativo. O que vai acontecer? Tem uma diferença de potencial? Tem uma diferença de potencial. Se tem uma diferença de potencial, eu vou poder gerar um movimento ordenado, organizado das cargas. Elas vão se movimentar organizadamente aqui. E o que vai ter aqui? Aqui não vai ter nada? Vai! Aqui com certeza tem uma resistência que vai estar dissipando energia elétrica, aquecendo, fazendo o efeito que nós chamamos de efeito Joule. Então, ó, aqui nós temos uma tensão, uma diferença de potencial, que gerou uma corrente elétrica em um fio que possui resistência, tá? Logo, essas três coisas sempre caminham juntas. Volta lá o último slide, por favor. A tensão gera corrente elétrica sobre um fio condutor, um material condutor, ou até mesmo um material isolante, um meio elétrico qualquer. Esse meio elétrico terá resistência. Gente, isso daqui é a base da nossa eletrodinâmica. Tá? Tudo que nós formos falar
Se eu tiver outras oportunidades de trabalhar com vocês aqui, eu vou falar sobre potência elétrica, consumo de energia e tudo mais. Nós vamos partir dessa ideia. Essa ideia é fundamental. Essa é a primeira lei, eu acho que é a lei mais importante dessa parte de eletrodinâmica. Tudo bem? Algumas curiosidades. Brasília, 220 volts, gera uma corrente. Se formos para outras cidades, geralmente 110 volts. A relação aqui é de proporcionalidade, então a corrente vai ser menor. Ah, professor, quer dizer que não vai ter o mesmo funcionamento dos aparelhos? Depende. Ele tem que ter as condições, as resistências internas, ou a composição daquele equipamento tem que ser de tal maneira que permita aquela passagem de corrente devida ali. Então, por exemplo, eu não posso pegar um equipamento de 110 volts e colocar em 220. Por quê? Porque a corrente vai ser muito maior do que o dobro, né, da que seria devida e vai queimar alguma parte dele. Tá? Mas só para exemplificar que essas três coisas aqui, ó, sempre andam juntas. Quais são elas? Tensão, corrente e resistência elétrica. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, mestre? Deu por hoje, não? Podemos. Então, gente, eu gostaria de agradecer, tá? Muito obrigado. Foi um prazer enorme essa nova experiência aí de chegar à casa de vocês. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, tá? E estamos aí precisando. Vamos mais aulas, mais discussão sobre ciência, mais discussão sobre física aí. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.